Olá, bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos explorar a palavra de Deus e eu vou contar a história de José. Você conhece essa história? Ela está lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 41. Vocês conhecem essa história, né? De José, o filho de Jacó, aquele menino sonhador, cujos irmãos dele tinham inveja dele, tinham ciúmes. É isso mesmo. José, ele era uma criança atípica, ele era diferente. Quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele contava pro pai. Ele chegava em casa e contava tudo o que os irmãos faziam de errado. E daí os irmãos não gostavam dele, porque no fundo percebia que José era diferente. E um dia o seu pai fez uma túnica para ele, uma túnica bem linda, colorida, e deu de presente para José. Isso foi o fim para os seus irmãos. E daí os seus irmãos começaram a tramar algo contra José, por conta daquele ciúme, por conta daquele sentimento. E um dia José saiu com seus irmãos e os seus irmãos tiveram uma ideia muito má. Vocês conhecem essa história, né? Sim, os irmãos de José vendeu ele como escravo para uma caravana que estava passando. E José foi vendido como escravo. E chegando em casa, os irmãos contaram uma mentira para o pai, dizendo que ele foi comido por um bicho e entregou a túnica de José manchada de sangue. Jacó ficou muito triste, a Bíblia diz que ele chorou ali por dias, colocou pano de saco e ficou entristecido por dias por conta da morte de José, porque ele acreditou nessa mentira. Mas sabe o que é interessante e o mais bonito dessa história? É que José, ele é conhecido como um sonhador. E ele não deixou de ser sonhador em meio à sua dor. Ele foi vendido como escravo, ele foi parar lá no Egito, lá na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, Potifar enxergava ele como uma pessoa diferente. Ele era um rapazinho de 17 anos, mas ele era diferente. Sabe por que ele era diferente? A Bíblia diz que Deus estava com ele. E onde José entrava, a presença de Deus entrava junto, porque a presença de Deus estava com José. E onde José colocava a mão, prosperava. E o que José fazia dava certo. O que José olhava, frutificava, porque a presença de Deus era com José. E Potifar gostava muito de José. E daí aconteceu uma situação com a mulher de Potifar, onde a mulher de Potifar desejou José, mas José, como ele era um homem temente a Deus e fiel a Deus e ao seu senhor, ao seu patrão, ele a recusou. E ela, com raiva, contou para o seu marido. E daí o seu marido mandou prender José. E José foi preso, sim, José ficou preso numa cadeia, como se fosse numa penitenciária. E lá ele conheceu algumas pessoas que tinham acesso a Faraó, a casa de Faraó. E a Bíblia conta que lá na cadeia, lá na prisão, onde José colocava a mão, era abençoado. Porque não importa onde você esteja, mas o mais importante é quem está com você. E José, mesmo vendido como escravo, José, mesmo na prisão, ele sabia quem era o Deus dele e quem estava com ele. E tudo dava certo. O que mandava ele fazia e fazia com perfeição, fazia com qualidade. Sabe o que aconteceu? José encontrou 2 rapazes que trabalhavam na casa de Faraó. E esses 2 rapazes tiveram um sonho. E José interpretava sonho. E José interpretou os sonhos desses 2 rapazes. E daí, igual José interpretou, foi o que aconteceu. E José pediu para eles: quando vocês voltar para a casa de Faraó, lembre de mim, cita meu nome para ele. E daí eles foram, um deles morreu, o outro voltou para a casa de Faraó, mas ele esqueceu de José. E daí aconteceu uma situação do próprio Faraó ter um sonho, ter dois sonhos na verdade. E José tinha esse dom de interpretar os sonhos. E esse copeiro que trabalhava na casa de Faraó lembrou: olha, quando eu estive na prisão eu conheci um rapaz chamado José. E esse rapaz, ele interpretou o sonho que eu tive e do jeito que ele interpretou aconteceu. E daí Faraó mandou chamar José, José interpretou o sonho de Faraó. Faraó gostou de José e deu a José
a responsabilidade de governar o Egito. E José cuidou de toda essa parte, os 7 anos de fartura, que teve muita colheita, muita fartura, ele armazenou, ele teve estratégia, administrou, para quando chegou os 7 anos de seca. Mas sabe o que isso quer dizer? É que Deus, ele nos confia em nós dons e talentos, e basta nós saber usar cada um deles. Isso mesmo, assim como Deus confiou a José, eu tenho certeza que Ele confia a você também. Você tem um dom, você tem um talento especial, e basta você crer e confiar em Deus e saber como usar esse dom e talento que Deus te deu. Assim como José, aonde ele estava, ele não deixou de ser sonhador. Ele não deixou de crer no Deus que ele servia. José não deixou se abater pela situação difícil que ele estava enfrentando, porque no fundo ele sabia quem era o Deus dele. O pai dele desde cedo, desde sempre, falava de Deus para ele. E eu pergunto para você, você tem sonhos? Às vezes a gente tem sonhos grandes, mas tão grandes que a gente nem imagina que pode se realizar. E assim era José. José, os irmãos dele não gostavam dele justamente por isso, por ele sonhar. Ele sonhava coisas grandes, ele imaginava coisas grandes. Então, assim como José, ele não desistiu dos seus sonhos e ele acreditou no Deus que servia, mesmo passando por todo aquele processo de abandono dos irmãos, de desprezo, de ser vendido como escravo, de ter trabalhado como escravo, de ter sido preso, enganado, caluniado. Mesmo assim, ele não deixou de sonhar. Então eu falo para você assim, ó, não desista dos sonhos que você tem. E a partir de hoje, começa a pedir para Deus colocar em você os sonhos de Deus. E que a partir de hoje você venha sonhar os sonhos do Senhor para sua vida. Porque a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores. Olha só. Então, se eu tenho um sonho grande e um sonho bom, a Bíblia diz ali no livro de Isaías 55 que os sonhos de Deus é muito maior e muito melhor do que o meu. Olha só que Deus maravilhoso. Você gostou dessa exploração? Gostou dessa história? Vamos orar um pouco? Fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor não tem faltado, Pai. Obrigada pelo Teu amor e pelo Teu agir na minha vida. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha derramar os Teus sonhos sobre mim e que eu venha, Senhor amado, pelo poder da Tua glória, Senhor, viver cada sonho que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus, me dá fé, me dá sabedoria, me dá ousadia, Senhor, para mim viver cada sonho que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau. Até a próxima exploração.